Muito boa tarde, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje quero explicar sobre o meu modelo operacional, como que eu faço para identificar minhas operações, o que eu aguardo, o que eu espero para entrar em uma operação. Quero explicar rapidinho como que funciona o meu operacional. É um operacional bem simples, ele se baseia em dias de tendência, então eu preciso que haja uma tendência de alta e de baixo para entrar. Eu não opero lateralidade, não opero isoladamente figuras gráficas, eu opero o dia de tendência, aqui no caso para operações intraday, tá? De day trade. Eu trabalho com um conjunto de médias, são um conjunto de 4 médias e o IFR, que é esse indicador aqui embaixo. Minhas 4 médias que eu uso são média de 9 exponencial, essa daqui, a média de 20 aritmética, a média de 50 também aritmética e a média de 200 também aritmética. IFR eu uso ele normal mesmo, o tempo de 9 aqui. Para identificar uma tendência, eu preciso que haja um alinhamento. Então, como está aqui, por exemplo, ó, essa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, eu preciso que haja o quê? Eu quero ver este alinhamento aqui, ó, das médias móveis, ambas em uma tendência de alta, trabalhando abaixo do preço, apontando, ó, também para cima. Então eu quero ver que elas estão inclinadas para cima, junto com a movimentação de alta do preço. E quando se trata de uma tendência de baixa, vamos pegar aqui uma tendência de baixa mais bonitinha, ó, tem isso aqui bem grande aqui, ó. Eu também quero ver este alinhamento, porém para baixo. Então eu quero ver o preço trabalhando aqui, ó, abaixo das médias móveis e ambas inclinadas para baixo, mostrando que aqui a força vendedora está predominante aqui. Vendo este cenário, eu consigo procurar por operações. E antes disso, quando não operar? Primeira coisa, médias emboladas assim, ó. Eu evito operações quando eu vejo um cenário assim, esse embolo, principalmente aqui, ó, quando eu estou cortando a 200, né, a média de 200, eu já explico um pouquinho mais ao lado sobre ela, mas quando eu vejo isso aqui, ó, isso cai abaixo, acima, na 200, já evito. A partir do momento que rompeu, mostrou o alinhamento de novo para cima, ó, já dá para procurar por entradas na compra aqui. Porém, este embolo aqui de médias, eu evito operar. Aqui eu evito operar também quando o preço se mostra embolando aqui, ó, preço em um range, em uma região de preço, ó, também evito operar. Aqui, ó, esse embolo também na 200 eu evito. Acho que foi aqui que eu vi antes, talvez. Isso aqui também, ó. Nossa, isso aqui eu lembro que foram dias que eu levei bastante stop por não ter reconhecido a tempo isso daqui, ó. Esse daqui. Aí eu entrava e voltava, entrava e voltava. Então eu preciso que haja esse alinhamento na tendência, tanto de alta quanto na tendência de baixa. Mas vamos lá então. A média de 9. Por que eu uso a média de 9? Vamos pegar aqui, ó, que deu bastante gatilho na 9. A média de 9 é uma média rápida que eu uso para correções rápidas do preço. Então, conforme eu ver isso aqui, ó, antes disso, imagina que o preço está aqui, ó, lateralizou essa região, ó. Aqui eu evito operar. Rompeu para cima, na hora que começa a ver essa inclinação, ó, aqui, ó, que tá bonito já. Médias inclinadas para cima, respeitando a 9, junto com o que? A tendência de alta, eu procuro por entradas. E quando a tendência de alta está forte, normalmente ela tende a corrigir aqui na média de 9. Então o preço tende a vir na média de 9. Mas aí, tocou na 9, eu vou comprar direto? Não. Eu vou aguardar um candle de ignição mostrando que há uma continuidade. Então, por exemplo, aqui ele tocou na média de 9, o próximo candle não rompeu o topo, ó, fechou nivelado, o próximo candle conseguiu fechar acima. Mas dessa forma aqui, quando ele não fechou cheio, né, o candle inteiro assim, igual esse aqui de força, cheio, não fico tão confiante. Eu esperaria o próximo candle como esse, que aí sim mostrou que há continuidade na força compradora. Esse aqui é um candle que rompeu o topo anterior com força também, ó, cheio na força compradora.
É um candle que ficou mais confortável em entrar. Próximo toque na 9 também, tocou na 9. Olha o candle que ele deixou aqui, ó, de continuidade, de força compradora. Daria para entrar aqui também. Toque na 9, tocou, fez aqui, ó, um topo, um fundo maior que anterior e um candle de ignição. O que isso reflete no comportamento do preço? Porque tudo isso daqui não se trata do indicador, se trata do comportamento do preço. Na hora que o preço chegou aqui na 9, o que ele fez? Ó, perna de impulsão, impulsão, retração na 9. Ó, o que ele fez? Deixou um topo, um fundo mais alto que o anterior e o próximo candle de ignição com força montando o quê? Olha aqui, ó. Fundo, topo, fundo maior, topo maior que o anterior, mostrando a continuidade da alta. Esse comportamento mostra o quê? Que ele está mostrando continuidade. Basicamente, o formato aqui, ó, seria de um pivôzinho. Olha o comportamento do preço a favor. Voltou aqui, ó, toque na 9. Eu vou aguardar de novo um candle de força. Então aqui ele deixou uma possível continuidade. Quem é mais agressivo pode entrar aqui. E quem quer ser mais conservador, entra no próximo aqui, ó. Porque ele mostrou aqui a continuidade do preço. Mesma coisa aqui, ó. Comportamento do preço. Perna de baixo aqui, ó. Porém, ó, se a gente considerar o pavio, o que aconteceu? O preço iniciou a queda aqui, foi até o final e voltou. Não voltou? Se a gente considerar esse pavio aqui parte da movimentação, nós podemos ver isso aqui, ó. O fundo, topo, corrigiu e topo, pivô de alta, a favor da continuidade. E este candle aqui como gatilho. Olha a imagem que forma do fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto, continuidade, na média, a favor da tendência. Então, basicamente, é isso que eu procuro de continuidade da tendência. É simples. Isso aqui ocorre quase todo dia, na maioria dos dias. Vamos na tendência de baixa. Cadê aquele? Aqui, por aqui, né? Mesma coisa. O preço vinha numa tendência de alta. Ele perdeu essa tendência de alta e iniciou, ó, uma tendência de baixa. A partir do momento que ele reverteu esse cenário para baixa, já não procuro mais por compras, procurar por vendas. Ó, o candle de força aqui, ó, o restante de continuidade. Daria esse vender aqui sim. Tá só vendo a imagem. Aí vamos lá. Toque na 9. Vou vender direto? Não, vou guardar o gatilho. Deixou um candle negativo. O próximo aqui, ó, querendo mostrar continuidade de força. Cadê? Pega. Aqui. Ele voltou, trabalhou um pouco na região, mas deu a continuidade aqui. Vamos ver os próximos. Aqui daria para entrar também, ó. Daria para entrar, ou aqui no fundo de força, a favor da tendência. Aqui foi até a 20. Também daria para entrar. Já vou falar da 20. Vamos focar na 9 primeiro. Ó. Candle de ignição na 9. Junto com, ó, esse candle positivo. Se a gente for ver o preço, o que ele fez? Topo. Fundo. Corrigiu. Pivô de baixa. A gente tem esta movimentação aqui do preço. Este movimento mostrando continuidade. Isso aqui na baixa. A média de 20. Para que eu uso a média de 20? A média de 20, vou botar lá no começo. Eu gosto de usar para alguns pullbacks um pouco mais amplos. Normalmente, a média de 20 ela tende a ter correlações com outros conferências também. Diferente aqui da média de 9, que ela vai direto, né, a favor de tendência forte, a média de 20 eu procuro por confluências para as operações. Então, por exemplo, se eu for... Aqui tem uma 200, eu não faria essa venda aqui. Deu certo, mas não faria. Vamos procurar então uma outra região que funcionou a média de 20 aqui pra gente. Vamos procurar... Vou pegar mais no passado. Vamos ver aqui.
Vamos ver se funcionou aqui. Aqui funcionou. Vamos lá. Lateralidade, rompeu, começou aquele linha aqui, ó. Força, quinto de força, compra, rompeu o que? A característica baixa, alinhou nas médias, alinhou as médias, subiu. Beleza, dificilmente eu compro direto aqui, tá? Geralmente eu começo a comprar depois que o cenário foi feito aqui. Mas vamos lá, nessa média de 20, normalmente ela conflui com algumas coisas. Então o que eu procuro? Confluências de onde há maior demanda compradora. Nós temos aqui topo anterior, servindo como suporte, região de suporte, esse topo também anterior. Se a gente puxar fibo desse topo até a pernada aqui, ó, inicial, que foi a perna que rompeu, tá longe da 50%, então não. Teria aqui, ó. Mas normalmente eu pego a perna que rompeu. Aqui deu o próximo 50%. Mas enfim, então aqui na média de 20 a gente tem somente o topo anterior, né, que serve como suporte, onde ele trocou aqui polaridade com esse topo e deu continuidade ao preço. Média de 20 aqui também. Deixa eu ver lá passado, ó, média de 20, onde ele veio, ancorou aqui, ó, na região de suporte anterior e foi. A média de 20 eu procuro então onde são os melhores pontos a favor da minha tendência. Vamos ver um exemplo para baixo, que ancorou na 20. Aqui ancorou na 20, na verdade. Ó, rompeu, voltou à região de resistência anterior. Vai dar continuidade. Então, quando o preço ele vara a 9 e se aproxima da 20, eu procuro onde que há confluências a favor da minha operação para dar continuidade também nessa baixa. Vamos ver aqui se respeitou o FIBO também. Aqui próximo da 50, né? Se a gente for colocar o candle em si, ó, dessa última perna, dessa última perna, chegou no 50%. Eu normalmente considero o topo do movimento inteiro. Mas tem aqui próximo da região de 50%, nunca é o número exato, junto aqui, ó, com resistência anterior, a favor. Vou procurar mais exemplos na 20. De novo ali, troca de polaridade, ancorou na 20, deu continuidade na baixa da região. Enfim, normalmente a 20 eu procuro, na hora que ele passa a 9, eu procuro por confluências que me dão ali um movimento a favor da continuidade. E a 50? A 50, imagina que ela serve como se fosse uma linha de tendência para a nossa operação. Quando o preço ele perde a tendência de alta, normalmente também ele acaba perdendo essa média de 50. Então nós temos aqui, ó, uma tendência forte alta com a média de 50 indo a favor do movimento. A partir do momento que ela perde, ó, a 50, o preço começa a trabalhar abaixo com as médias também abaixo, quer dizer o quê? Que há uma grande probabilidade desse preço ter chegado ao fim do movimento. Ó, nós temos aqui a 50 a favor da alta. A partir do momento que é perdida 50, o preço começa a trabalhar abaixo da 50 a 20 da 9, inicia uma outra tendência aqui, no caso, contrária à anterior. Ó, média de 50 vem em favor do preço. Ameaçou perder, ó, ameaçou perder, mas não perdeu a região, voltou, aqui perdeu. Olha só o elemento das médias de novo. Aqui perdeu 50, começou a trabalhar acima, porém chegou na região de resistência. Perdeu a 50 de novo, trabalhou abaixo dela, mudou a tendência. E a média de 200? A média de 200 é uma região de briga. Não necessariamente ela tem um porquê exato dela travar aqui, mas ela trava aqui. Então é uma região que eu fico esperto
Caso, por exemplo, eu entre comprado aqui, eu sei que, por algum motivo, eu entrei comprado aqui, só suposição. Imagina que, vendo a 200 aqui, eu sei que o preço vai tender a travar na região. Pode ter dificuldade de passar. Pode passar direto? Pode passar direto. Igual aqui, deu um pullback, varou. Aqui, ó, trava na região da 200, ó, briga na 200. Brigou na 200 um pouco, voltou, tocou, começou a trabalhar acima. Aí foi. Trava na 200, que passou, tentou voltar, voltou, perdeu. Ah, então aqui é a briga, ó, brigou na 200 também. Brigou na 200. Então é uma região que tende a ficar esperto na 200, ó, como vai brigando. Então, por exemplo, se eu estou vendido nesse topo, vendi nesse topo por algum motivo, eu sei que a 200 tende a ser uma região mais chatinha para o preço se movimentar e continuar abaixo. Então, uma região em que eu fico de olho e esperto para poder realizar, né, ou evitar entradas. E quando eu não opero, é literalmente quando eu vejo esse cenário aqui, ó. Abre o gráfico. Tô vendo esse tumulto aqui, ó, médias, tudo emboladas, não estão respeitando, estão se cortando e sem inclinagem, ancoragem para um lado, 200 passando no meio, eu fico fora também. Agora, o IFR. Como que eu uso o IFR aí? O IFR eu gosto de ver para puxar possíveis regiões de exaustão do preço e reversão também. Então, por exemplo, aqui há um alinhamento, ó, da alta a favor da tendência. Topo de fundos ascendentes. Porém, como que eu sei também até onde pode ir este preço, né? Até onde ele pode ir se movimentando. Eu procuro duas coisas. A primeira coisa que eu procuro é um alvo de espelhamento. De novo, galera, tudo no improviso aqui, não sei se vai dar esse alvo, vamos ver. Normalmente eu gosto de ver o espelhamento. Como que funciona o espelhamento? O espelhamento eu gosto de traçar com alvos, porque é preciso. O porquê é porque é preciso. Agora, como que eu faço isso? Imagina, ó, eu tenho aqui, ó, uma perna de alta, baixa, e este movimento aqui, ó, que rompeu este movimento interno de recuperação, eu espelho ele para cima. Como que eu espelho ele para cima? Usando a ferramenta de projeção de Fibonacci, esse pezinho, eu pego o fundo do movimento até o topo que foi rompido e solto, porque ele vai espelhar esses alvos para cima. Normalmente eu gosto de sair no 61 100%, mas dependendo do tempo gráfico, ele chega no 61 e até o 200%. Essas regiões, quem comprou aqui tende a realizar nesses alvos. E como eu sei que há realização, pode haver uma perda ali da força compradora. E como que eu vou ter a certeza, não certeza, né? Mas mostrando que há uma exaustão dessa pressão de compra. Eu gosto de ver o IFR, mas eu não olho só dos 5 minutos. Eu gosto de olhar tempos gráficos maiores. Então, marca essa região aqui para eu ver onde eu vou estar e vou pôr no gráfico de 60 minutos. Ó, aí eu vejo, por exemplo, bateu ali, ó, região de espelhamento, né? A gente tem ali o espelhamento dessa perna aqui, ó. Na verdade, essa aqui inteira, ó. Vendo pelo tempo gráfico maior, vamos ver se vai bater agora. 100% ali. Próximo também. Essa perna inteira aqui espelhada para cima. Que foi a perna que? A perna que rompeu essa tendência de baixa para uma alta. Então, toda essa tendência de baixa aqui, ó, replicada para cima, me dá o alvo ali. Chegou próximo do alvo. Como que eu sei que é hora de ficar esperto? Ó, você vê que ele formou aqui pra gente um topo nos 60 minutos. E logo em seguida ele renova esse topo. Porém, na hora que tiver a força de compra que houve aqui em cima, por mais que ele renovou o topo, nós vemos o quê? Aqui no indicador, uma divergência, uma força menor nessa compra. Então, se eu sei que aqui é a região de alvo desse espelhamento, ó, aqui também, ó, tem outras regiões de resistência anteriores.
me mostrou que na tentativa da continuidade não houve força para a continuidade, deixando divergência no meu indicador, eu sei que aqui pode ser um local que pode ocorrer uma reversão. Então, se eu estou comprado, eu fico de olho para realizar e sair da posição totalmente, ou fico de olho em possíveis reversões. Eu vi pelo 60, né? Mas pelo 5, o que ele me alertou aqui? Vamos lá, nessa região. Olha como o preço ele vem sambando. Aqui bonitinho, bonitinho. Olha como ele vem sambando, ó. Perde fundo, nova topo, tenta renovar, volta. Clica sambando nessa região, mostrando tentar dar continuidade da alta. Mas a gente vê lá o indicador, ó, divergente, sem continuidade da força de alta. Eu sei que pode ser uma hora que se eu estiver comprado para sair ou para procurar possíveis entradas na venda. Mas claro, se o contexto deixar. Não é só porque o indicador está mostrando divergência que a gente vai entrar. A gente vai procurar por isso daí. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui do divergência. Vamos ver se o alvo bate ali, espelhando fundo até o topo. Olha lá, chegou no 61%, região de alvo. Mostrou que não há também força na quantidade da alta. Ele vem revertendo, ó, revertendo. Então dá para procurar por vendas regiões. Porém, de novo, não vou vender de primeira assim, nesse símbolo. Vou aguardar meu setup. Porque foi bem forte, ó, deixou uma barra ignorada aqui só. Daria para entrar nessa barra ignorada só. De restante, já fica muito de cara com a 200. Onde ele veio e travou um pouquinho. Então ficaria ruim uma venda tão próxima da 200. A não ser que você filtra aqui pelos 2 minutos e consiga pegar. Mas só explicando como que funciona aqui o indicador. E eu aguardo também por figuras gráficas. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma bandeira que, se confluída também com regiões de compra, eu procuro por compras. Então aqui nós temos bandeiras, a bandeirinha, né? O rompimento dela, daria para procurar por compras. Tudo confluindo, mas basicamente não somente vendo a figura gráfica. O que eu procuro? A mudança de característica. Isso é mais importante. Eu nem preciso da bandeira para ver isso daqui, que é o quê? Nós temos aqui, ó, a perna inicial de alta, certo? Alta. Porém, o preço começou a corrigir. Nessa correção, o que eu procuro? A mudança de comportamento do preço. Por quê? Num tempo menor, meu Deus, aí, num tempo menor, nós vemos o quê? Que ele iniciou topo e fundo, topo menor, fundo maior. A partir de qual momento isso daqui reverte? A partir do momento que o último topo deixado por ele é rompido, mudando a característica. Então a gente tem aqui esse topo anterior nos 5 minutos. A gente vê uma barra bem forte indicando compra. E ele faz a correção e rompe, forma um pivô. O que isso indicou pra gente? Que aquela movimentação aqui, que iniciou aqui, de topos e fundos descendentes, ó, foi quebrada por esta perna aqui. Aí olha que legal, que forma, o que se parece? O ombro cabeça ombro invertido, né? Já explicando aqui então, o que é o ombro cabeça ombro invertido, que muita gente fala, ou o ombro cabeça ombro mesmo? São figuras gráficas para mostrar reversão. Mas não é só ver isso daqui e ficar procurando por venda. O que isso quer dizer na movimentação do preço? Quer dizer que houve um pivô de alta que falhou com um pivô de baixa. E isso daqui, dentro de uma região vendedora, pode mostrar a mudança de comportamento da alta para baixa. E o contrário também. O ombro cabeça ombro invertido, a mudança de comportamento da baixa, que é aqui, ó, pivô de baixa, para uma alta, que vira um pivô de alta. Essa mudança de comportamento que eu procuro nas minhas entradas, não a figura em si. Então, ó,
Temos aqui, ó, topos e fundos ascendentes. O preço ele corrige, ele quebra essa linha de tendência dos fundos, perde a 20 e vem parar aqui. Só porque bateu numa 200 eu vou comprar direto? Não, eu aguardo a mudança do comportamento. Então aqui, ó, a gente vê que essa linha de topo de fundos descendentes, a partir do momento que ele rompe, ó, rompeu, também rompeu aqui, ó, o último topo nos 5 minutos de referência, que era o topo anterior dessa perna de baixa, rompeu, fez um fundo bem aqui, ó. Ó, rompeu esse topo anterior. Fez um fundo no pullback maior que o fundo anterior. Isso aqui, ó. Fez um fundo maior. E rompeu com um candle de ignição. Aqui ele mostrou a mudança de comportamento da baixa para alta. Se a gente for traduzir isso em comportamento do preço, olha lá. Tan, 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 tan. Passa isso para cá, meio torto, mas é uma cabeção pro invertido. Dificilmente a gente vai ver uma figura perfeita, tá? A gente vai interpretar essa mutação. A gente viu ó, que ele perdeu a característica de curto prazo de baixa, rompeu o topo anterior, fez um fundo maior anterior, fez um pivô com um candle de ignição, que é este candle cheio aqui, ó, mostrando o que? Continuidade na pressão da compra. Detalhe, esperem o candle fechar positivo. Às vezes pode acontecer, às vezes não, muitas vezes acontece, vamos procurar um exemplo aqui, do candle, ele parecer que vai, ó, imagina aqui, bem grosso modo, vou só usar o candle como exemplo, tá? Não como entrada. Este candle, ele mostrou que a máxima dele foi aqui, ó. Ele veio até aqui. Então, em algum momento, ele ficou bem cheio até aqui. Então, às vezes, tomar cuidado para não pensar que ele vai fazer isso aqui, ó, só porque ele não fechou, mas ele veio cheio até aqui. Aí, faltando 20 segundos, ele vem e reverte, e inverte. Já aconteceu bastante isso aí, bastante comigo mesmo. Aí eu aprendi a esperar o candle fechar. Então, esperem o candle fechar, mostrar o gatilho, para que fique mais assertivo, né, a entrada. Vou procurar mais um exemplo disso. Aqui fechou abaixo, né, então não. Mas enfim, para não ficar comprido o vídeo, aguardem o candle fechar dessa forma aqui, ó, a favor da tendência o quê? A perna primária. Fechou. Rompeu, ó, esta característica curto prazo de baixa para cima, deixando o candle gatilho trabalhando acima das médias móveis com alinhamento. Então aqui dá para comprar. Ó, tenho aqui a quebra desse padrão de baixa. Se a gente for pegar no curtinho prazo, ó, o topo aqui, ó, o último topo deixado anterior, fez um fundo mais alto que o anterior, fez um topo mais alto, mudando a característica. Então inverteu totalmente essa perna de curto prazo de baixa para uma alta. Eu procuro basicamente isso então para poder entrar. Isso aí, galera, espero que tenham entendido como que funciona o meu operacional. Ele é simples, bem simples mesmo, porém depende que haja esse alinhamento. Isso aí, espero que tenham gostado, peço que se inscreva no canal para eu continuar gravando cada vez mais conteúdos. E isso aí, valeu!